Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre fisiologia do eixo hipotálamo hipofisário. Então vamos lá? Primeiro aqui a gente tem o hipotálamo, tá? E a hipófise. É importante que a gente entenda que o hipotálamo e a hipófise, eles funcionam em conjunto. Então o hipotálamo, ele vai liberar hormônios que regulam a hipófise anterior, que é a neurohipófise. E no hipotálamo vão ser produzidos hormônios que vão ser liberados pela hipófise posterior, que é a neurohipófise. Aqui nós temos um resumo dessa interação. Então, eu vou explicar essa imagem e vou detalhar tudo isso ao longo da aula, tá? Então, primeiro é importante que nós vejamos que no hipotálamo nós vamos ter a produção de hormônios. Esses hormônios sofrem influência nervosa. Então, a gente vai ter estímulos que vão fazer com que esses hormônios sejam liberados. Esses hormônios eles podem ser inibidores ou liberadores. Quando a gente fala da neurohipófise, a gente tem duas regiões, os núcleos paraventriculares e supraóticos, que produzem o ADH e a ocitocina. ADH e ocitocina são produzidos no hipotálamo e são levados pelo axônio até a neurohipófise, onde são liberados na corrente sanguínea da neurohipófise. Então, notem que a neurohipófise é apenas um local de liberação de hormônios hipotalâmicos. Já no caso da adenohipófise, o que acontece? A gente tem esses hormônios inibidores e liberadores e eles regulam a liberação ou a inibição de hormônios produzidos na adenohipófise. Na adenohipófise, a gente tem alguns tipos celulares. Então, os hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea, que vai chegar na adenohipófise, e esses hormônios vão estimular células específicas na adenohipófise. Essas células, elas vão vão produzir os hormônios, tá? Então, os hormônios hipotalâmicos liberadores vão estimular a produção e liberação dos hormônios da adenohipófise e os inibidores vão estimular a inibição, né, desses hormônios. E esses hormônios, eles vão ser, uma vez produzidos na adenohipófise, eles vão ser liberados para o corpo. Eles podem ser hormônios tróficos ou não. Os hormônios tróficos são aqueles que vão regular glândulas, os hormônios que não são tróficos são aqueles que vão estimular alguns tecidos, alguma coisa do gênero, tá? Então, isso é muito importante. Notem que essa região aqui, ó, a eminência média, é o local de liberação desses hormônios hipotalâmicos, tá? Beleza. Então, vamos agora ver tudo isso em detalhes. Primeiro, a gente vai falar sobre os hormônios do hipotálamo. Beleza. Como eu falei, os hormônios do hipotálamo, eles vão servir para regular a hipófise. Então, eles estimulam ou inibem a produção de hormônios da hipófise. Eles são transdutores neuroendócrinos e eles são produzidos pelo hipotálamo e transformam impulsos neurais recebidos do sistema nervoso central em variados níveis de taxas hormonais. Então, notem que isso é uma interação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Então, graças aos estímulos que a gente recebe, são processados no sistema nervoso central, a gente consegue estimular o sistema endócrino, e esse sistema endócrino, através da neurohipófise, vai controlar todas as glândulas do corpo. Então, os hormônios hipotalâmicos podem ser hipofisiotróficos, regulam o funcionamento da adenohipófise, secretados no hipotálamo, caem diretamente no sistema porta para estimular as células adenohipofisárias a produzirem seus hormônios, aquele que eu expliquei para vocês anteriormente. E a gente tem os neurohipofisários, que são aqueles que são produzidos no hipotálamo, estocados e liberados na neurohipófise. Quais são os hormônios, então, de cada uma dessas situações? A gente tem os hormônios hipofisiotrópicos, né, que vão regular a adenohipófise, e a gente tem os neurohipofisários que vão ser liberados na neurohipófise. Então, os hipofisiotróficos são hormônio liberador de somatotrofina,
E aí o nome já diz o que ele vai regular. Ele vai produzir a liberação do hormônio do crescimento, que é a somatotropina. Hormônio liberador de tireotrofina. Então, ele vai estimular a liberação de tireotrofina, que é aquele hormônio que vai controlar a tireoide. Hormônio liberador de corticotrofina. Ele vai controlar a liberação do hormônio que vai controlar as suprarrenais. Hormônios liberador de gonadotrofina. Então, ele vai controlar a liberação de LH e FSH, que controlam as gônadas. O PRI-H dopamina, que é o inibidor da liberação de prolactina, que, como o nome já está dizendo, ele vai inibir a liberação de prolactina. E a somatostatina, que vai inibir a liberação do hormônio do crescimento e da tireotrofina. Já na neurohipófise, a gente vai ter os dois hormônios liberados lá, que é o ADH, que é o famoso hormônio antidiurético, e a ocitocina. Ok, então como é que vai acontecer tudo isso, né? Os neurônios secretores vão produzir esse hormônio, secretar na circulação porto-hipofisária, que é aquela circulação sanguínea que a gente tem ali naquela região. E os hipofisiotróficos vão ser liberados na eminência média e vão estimular a liberação ou inibição dos hormônios da adenopause. Os neurônios secretores para a circulação periférica geral também podem produzir hormônios que vão ser liberados para a circulação geral. Quais são esses hormônios, então, produzidos pelo hipotálamo? A gente tem o hormônio liberador de tireotrofina, como eu falei anteriormente, liberador de gonadotrofina, somatostatina, que é o inibidor, liberador de corticotrofina, liberador do hormônio do crescimento e dopamina, que também é inibidor. Então, vamos entender como isso funciona. O GHRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, vai estimular a liberação de hormônio do crescimento, né? A somatotrofina. O TRH vai estimular a liberação do TSH, que é a tireotrofina, então, o hormônio liberador de tireotrofina. E também vai estimular a liberação da prolactina. Então, o TRH também pode estimular uma menor quantidade de liberação de prolactina. O GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, vai regular a liberação de LH e FSH. O CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, vai estimular a liberação de ACTH pela adenopause. E a gente tem os inibidores. A somatostatina inibe o hormônio do crescimento e inibe também a liberação de TSH. E a dopamina vai inibir a liberação de prolactina. Quais são as características comuns desses hormônios? Eles têm secreção pulsátil, ou seja, eles só vão ser secretados quando a gente tiver os estímulos neuronais, né? Então, vão depender de oscilações neurais. Então, quando tiver um estímulo do sistema nervoso central, aí vai liberar ele. Então, não é liberação contínua. Ações específicas sobre receptor de membrana extracelular. Então, só vão funcionar em receptores de membrana nas células específicas, né? Autorregulação dos receptores, então eles mesmos regulam a quantidade de receptor que a célula-alvo vai ter. Isso é muito interessante, né? Mecanismo de liberação sempre vai acontecer via segundo mensageiros, como a gente viu lá naquela aula sobre os hormônios que têm receptor de membrana. O hormônio que tem receptor de membrana sempre age via segundo mensageiro. A modulação da secreção e síntese do hormônio, a função dele é modular a secreção e síntese dos hormônios da adenopause. Modificação da atividade biológica de hormônio-alvo da adenopause por efeito pós-transducional. Então, ele também consegue fazer isso. Ele consegue fazer com que o hormônio tenha uma função biológica diferente por meio de mudanças pós-transducionais, como, por exemplo, a glicosilação. E a modulação do tamanho e do número de células da glândula-alvo. Por exemplo, quando a mulher está grávida, ela tem que produzir mais prolactina. Aí há um aumento do número das células produtoras de prolactina, certo? Regulação da secreção hipotalâmica. Como a gente viu na primeira aula lá, quando a gente falou sobre os hormônios, a gente também vai ter aqui o controle por meio dos feedbacks de alça longa, curta e ultracurta. Na alça longa, a gente tem o hormônio da periferia, né?
substrato de origem tecidual, o hormônio lá do corpo, controlando o hipotálamo. Na alça curta, a gente tem um hormônio da adenohipófise, controlando o hipotálamo. E no feedback de alça ultra curta, o hormônio do hipotálamo, o hormônio hipotalâmico, controla a sua própria liberação. Tá? Aqui a gente está mostrando, ó, neurotransmissores, os feedbacks, né? Isso aqui é um hormônio hipotético, tá? Então, a gente tem esse hormônio hipotético e ele está sendo liberado pelo hipotálamo, tá? Então, a gente pode ter tanto o neurotransmissor que estimula quanto o que inibe. Então, o hormônio vai ser liberado quando esse hormônio controla sua própria liberação, a alça ultra curta. Quando o hormônio é controlado pelo hormônio produzido pela hipófise, a alça é curta. E quando o hormônio é controlado pelo hormônio do tecido-alvo, a alça é longa, tá? Então, nenhuma novidade, a gente já tinha visto isso. Agora, vamos falar do ADN. Então, vamos mais uma vez dar uma olhadinha aqui nessa imagem, onde tem o hipotálamo e a adenopófise e a neurohipófise. No caso da adenopófise, a gente vai precisar do sistema porta-hipofisário, né? E a gente vai precisar dos núcleos hipotalâmicos, porque esses núcleos hipotalâmicos vão produzir os hormônios, esse aqui mesmo, vão produzir os hormônios que vão ser liberados na eminência média, né, nos vasos do sistema porta-hipofisário, e esse hormônio vai chegar até a adenopófise para controlar células específicas. Vamos entender como isso acontece. Então, a gente precisa saber que, histologicamente falando, a gente tem alguns tipos celulares lá na adenopófise. Então, a gente tem as células somatotróficas, que vão produzir o hormônio do crescimento, células lactotróficas, que vão produzir a prolactina, células tireotróficas, que vão produzir o TSH, células corticotróficas, que vão produzir o ACTH, células gonadotróficas, que vão produzir o LH e o FSH. Então, como vocês observaram, são 5 tipos celulares que a gente tem lá na adenopófise. Então, as células somatotróficas, elas são a maioria, porque o hormônio do crescimento é um hormônio muito importante. Ele vai ser liberado ao longo de toda a vida, embora ele tenha um pico de liberação na puberdade. E esse hormônio do crescimento, ele age nos tecidos periféricos e ele estimula o crescimento dos tecidos. Então, a vida inteira a gente vai precisar de crescimento de algum tecido no nosso corpo, por isso que eles são a maioria. Ele só diminui um pouquinho de tamanho quando a mulher está grávida, porque a gente tem um aumento das células lactotróficas e vão dar lugar às células somatotróficas, tá? As células lactotróficas, geralmente elas estão em 10% e elas podem aumentar quando a mulher engravida, 10% das células, né, da adenopófise. Como eu falei, aumenta durante a gravidez e elas vão estimular a glândula mamária para a lactação no período pós-parto. Elas também estimulam a produção do leite, tá? As células tireotróficas, elas são menos de 10% das células da adenopófise e elas vão liberar o hormônio TSH. Esse TSH, que é a tireotrofina, ela vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Que T3 e T4 são aqueles hormônios que aumentam o metabolismo do corpo, tá? Se a gente tiver uma grande quantidade de T3 e T4, a gente tem um hipertireoidismo. Se a gente tiver uma diminuição, aí a gente tem um hipotireoidismo, tá? No hipotireoidismo, essas células, elas tendem a aumentar de tamanho para tentar aumentar a produção de TSH e, com isso, tentar aumentar a produção de T3 e T4. Então, é um estímulo para tentar equilibrar essa deficiência do corpo. Células corticotróficas, elas vão liberar principalmente o ACTH e o MSH. O ACTH, ele vai controlar as adrenais, especificamente o córtex das adrenais, e vai fazer com que sejam produzidos glicocorticoides, mineralocorticoides e andrógenos. E se a gente tiver um excesso desses hormônios de glicocorticoide, exógeno ou até mesmo endógeno, aí a gente pode ter atrofia dessas células, principalmente se for exógeno, tá? Ou seja, está tomando muito corticoide. Porque é como se o corpo entendesse que você não está precisando mais produzir esse hormônio, você já tem bastante. E a gente tem o MSH, que é o hormônio estimulador de melanócito. Ele estimula os melanócitos a produzirem a melanina.
A gente tem as células gonadotróficas, que são de 10 a 15%, e elas vão produzir o LH e o FSH, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E esses hormônios eles vão agir no testículo e nos ovários para produzir testosterona e espermatozoide nos testículos, e no ovário produzir estrógeno e progesterona e estimular a maturação dos óvulos, né? A ovulação. Tudo isso que eu falei da adenopófise, a gente vai ter uma aula só para falar da adenopófise. Então, vamos agora ver a neurohipófise, tá? Também foi chamada de hipófise posterior. Aqui, como eu falei para vocês. Então, na neurohipófise, a gente tem os corpos celulares dos neurônios hipotalâmicos estão no hipotálamo, na região dos núcleos paraventriculares e supraóticos. E nessa região vai ser produzido o hormônio que vai fazer todo esse percurso e vai ser liberado na circulação sanguínea que está dentro da neurohipófise. Então, notem que a neurohipófise é apenas um local de liberação de hormônios hipotalâmicos. Então, aqui no hipotálamo, a gente vai ter os neurônios, como eu falei, supraóticos e paraventriculares, e eles vão produzir os hormônios, os dois hormônios, então a citocina e a ADH. A ocitocina, ela vai ser importante para a lactação, né, para a liberação do leite, contração das glândulas mamárias, e também para a contração do músculo liso no momento do parto. E o ADH é o hormônio antidiurético, tá? Notem que os genes deles são bem semelhantes, estão até no mesmo cromossomo, e a proteína, ela tem diferença de apenas 2 aminoácidos, então são muito parecidos. Então, a gente tem uma mudança aqui de aminoácido e uma mudança aqui, arginina, leucina. Tá vendo? Então, é uma mudança muito pequena, que faz com que a gente tenha dois hormônios diferentes. Beleza, então agora eu vou falar de cada um deles, tá? Primeiro, da ocitocina, como eu falei, ela vai ser muito importante porque ela vai fazer com que a gente tenha a liberação do leite, e essa liberação do leite, o estímulo, vai acontecer pela sucção. Tanto é que as mulheres, elas tendem a ter essa liberação do leite depois do parto. No parto, como a gente vai precisar da ocitocina também para a contração da musculatura e o parto, a liberação do bebê, vai ser o maior pico de ocitocina que a mulher vai ter na vida. E a ocitocina, ela também é conhecida como hormônio do amor. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ela é o hormônio do amor. Quando a gente está apaixonado, a gente libera bastante ocitocina. E algumas hipóteses, inclusive, falam sobre o fato de, no momento do parto, a mulher libera tanto ocitocina, a maior quantidade de ocitocina que ela vai liberar na vida dela, que embora ela tenha tido a dor mais excruciante da vida dela, ela vai amar aquele ser como ela não vai amar nenhum outro, porque ela vai ter o pico de ocitocina que ela teve na vida dela inteirinha, entendeu? E essa ocitocina também vai ser importante para a liberação do leite, para que o bebê possa mamar. Então, assim que a mulher tem um bebê, vai ter o pico de ocitocina, também vai estimular a lactação. Mas com o passar do tempo, o que vai perpetuar essa ocitocina vai ser o cheiro do bebê. Já cheiraram a cabeça de um bebê? Não tem cheiro melhor no mundo, né? Porque o cheiro do bebê faz com que a gente libere ocitocina. Inclusive, é uma maneira dos pais terem apreço, amor pelo seu bebê, cheirando aquele cheiro. É um cheiro já, evolutivamente falando, proposital, né? Porque todo mundo que cheira um bebê tem vontade de cuidar dele, porque o cheiro é muito bom. E ele é bom porque libera ocitocina. No caso da mãe, esse cheiro, junto com a sucção, vai fazer com que ela continue liberando leite. Então, é muito importante essa ocitocina, tá? Tá, e quais são as funções da ocitocina? Estimula a contração das células mioepiteliais da glândula mamária para a liberação do leite. Estimula a contração do miométrio no momento do parto. Estimula a secreção de prolactina, que vai estimular a produção do leite. Controla a contrabilidade das fibras musculares do trato genital masculino. Propulsão do espermatozoide na mulher durante o ato sexual. E também ele está envolvido com o orgasmo feminino, né? Ele estimula e aumenta o orgasmo feminino. Ok, então vamos dar uma olhadinha como acontece essa regulação da liberação. Então, eu tenho o hipotálamo e eu vou precisar de influências externas, tá?
E aí, essas influências externas vão fazer com que, por exemplo, o fato do bebê já, na hora do bebê vir, um pouco da contração e tudo mais vai estimular o aumento da contração. E esse aumento da contração vai também, né, a gente vai ter uma aferência sensorial que vai aumentar ainda mais. Então, isso aqui é um ciclo, tá? O fato de eu ter a contração vai fazer com que seja liberado mais ocitocina, que aumenta ainda mais a contração. Já no caso, como eu falei, da lactação, a influência externa vai ser a sucção mamilar, né? Também o cheirinho do bebê também. E essa sucção mamilar vai ser a aferência sensorial necessária para que a gente tenha um aumento da lactação. Ok, e o hormônio antidiurético? Como o próprio nome diz, o hormônio antidiurético ele vai diminuir a diurese. E ele vai ser estimulado graças à presença de osmorreceptores. Como é que esses osmorreceptores funcionam? Quando eu preciso aumentar, diminuir, no caso, a diurese, quando eu tenho um problema de diminuição da pressão. E essa diminuição da pressão geralmente acontece por diminuição do volume sanguíneo. Quando você diminui a água do sangue, consequentemente o sangue se concentra. Essa concentração plasmática vai fazer com que a gente tenha um aumento da osmolaridade extracelular, ali em volta do local onde estão os receptores. Como o meio externo concentra, a água dos receptores tende a sair. E quando eles murcham, isso é o estímulo para a secreção do hormônio antidiurético, certo? Então, o aumento da osmolaridade, o aumento da concentração do meio externo, vai fazer com que seja liberado o ADH. Então, isso vai acontecer numa hipovolemia, né? Vai ter diminuição do volume circulante, por exemplo, hemorragias, e no débito cardíaco e alteração da pressão arterial, tá? No caso, diminuição da pressão arterial, porque o objetivo dele é reter o líquido para aumentar o volume sanguíneo e, consequentemente, aumentar a pressão. Certo? Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando é que eu vou ter a estimulação? Por exemplo, estou com a diminuição da água do meu corpo, né? Preciso reter água. Então, por um lado, eu vou ter sede, para que a gente tenha o estímulo a beber água, mas o seu corpo às vezes não pode esperar você beber água, porque talvez você não tenha disponibilidade de água, então o seu corpo tem que ter uma outra estratégia. A outra estratégia é aumentar a osmolaridade do plasma e, consequentemente, ativar aqueles osmorreceptores que eu falei para vocês. Com a ativação dos osmorreceptores, aí você tem a liberação do hormônio antidiurético. E ele chega nos rins, ele aumenta a retenção de água dos rins. Isso faz com que a urina saia bem concentrada e em menor volume, tá? Porque essa água que iria para a urina volta para o sangue com o objetivo de aumentar o volume sanguíneo. Por outro lado, aí a gente tem aqui uma situação onde eu tenho bastante água no meu corpo. Então, a osmolaridade ela não vai estar aumentada, ou seja, a gente vai ter diluição do volume, diluição da concentração extracelular, né? Com isso, como eu não tenho aumento da osmolaridade, eu não libero hormônio antidiurético. Então, eu não tenho retenção de água. E aí você vai urinar bastante, tá? Vai ter uma urina bem diluída, é aquela urina bem clarinha, né? E em bastante quantidade. Isso é o ideal. É por isso que a gente tem que beber muita água, para não sobrecarregar os nossos rins, entendeu? Porque quando você bebe bastante água, você está liberando bastante urina, e essa urina está bem diluidinha. Então, as ações renais, ele vai agir sobre o segmento espesso da alça de Henle, né? Ativando cotransportadores de sódio, cálcio, potássio, e cloro. E com isso você vai ter uma hipertonicidade da medula. Eu vou explicar isso para vocês. Então, a medula renal vai ficar bem concentrada e essa medula renal concentrada, ela vai ser responsável por atrair o líquido que está dentro dos túbulos, tá? E aí você vai ter também um aumento da ureia, também com o objetivo de concentrar a medula. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente pode notar como é que o néfron vai agir quando ele está sob o efeito da vasopressina, do ADH. Então, o que vai acontecer? Em uma situação sem
a ação da vasopressina, a gente tem reabsorção de água no túbulo proximal, tá? E no ramo delgado descendente da alça de Henle. Mas a gente não tem reabsorção nessa região aqui, ó. Notem, aqui não tem reabsorção de água. Quando a gente tem a ODH, a gente tem a inserção do que a gente chama de aquaporinas. A inserção das aquaporinas vai fazer com que a gente tenha mais locais para reabsorção de água. Além disso, a gente vai ter a questão da concentração na medula. A medula vai estar concentrada, vai estar hiperconcentrada por causa da reabsorção de ureia, né, que vai levar a hiperconcentração medular, mas também por causa da ação da aldosterona, que também colabora com essa hiperconcentração medular. A deficiência de ADH vai causar o que a gente chama de diabetes insípido, que a gente vai estudar lá na frente, onde a pessoa chega a eliminar 20 a 30 litros de urina extremamente diluída. E essa perda exagerada de água pode provocar muita sede, tá? A gente vai ter uma aula só para falar sobre essa diabetes. Então, resumindo tudo que a gente falou, a gente tem o hipotálamo liberando seus hormônios hipotalâmicos. Se a gente fala da neurohipófise, esses hormônios eles são produzidos e liberados na neurohipófise, e são dois, ocitocina e o antidiurético. Ocitocina estimula a contração da glândula mamária para a ejeção do leite e a contração do útero para o parto. Já o antidiurético vai concentrar a medula para fazer com que a gente tenha reabsorção de água, diminuindo o volume urinário, tá? E aumentando a concentração da urina. Já quando a gente fala dos hormônios hipotalâmicos controlando a adenipófise, a gente vai ter hormônios sendo liberados na eminência média e esses hormônios agindo em células específicas. Células lactotróficas vão produzir prolactina e essa prolactina vai estimular a produção do leite. Células gonadotróficas vão estimular os hormônios gonadotróficos, que são LH e o FSH, que vão estimular as gônadas. Células tireotróficas vão estimular a tireotrofina, que vai estimular a liberação de T3 e T4. Células adrenocorticotróficas vão produzir a corticotrofina, que vai estimular a liberação de ACTH, que vai controlar as suprarrenais. E as células somatotróficas vão estimular o crescimento dos tecidos, tá? Então, vão liberar o hormônio do crescimento, que vai estimular o crescimento dos tecidos. E é isso, gente. Para essa aula, eu indico esse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Em sala a gente se encontra. Lembre de estudar que a gente vai ter avaliação formativa. Beijos!